Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu continuo a série Desafio Temas de Redação. E o tema de hoje, ele foi do Enem de 2008, né? Olha lá. A preservação da floresta amazônica. Então nós temos aí um desafio que é escrever, fazer uma redação que seja aprovada, né? Nós precisamos de uma aprovação, uma nota máxima em redação. E como que eu vou conseguir uma nota máxima? Utilizando as regras, as técnicas de redação. Se eu conheço as regras de redação de língua portuguesa, eu também sou capaz de fazer um bom texto. Mas eu vou um pouco além disso. Eu trago aqui algumas técnicas, uma delas é a introdução. Nós temos aqui uma introdução muito interessante. Eu primeiro vou falar da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, depois eu falo sobre o título. Essa introdução é aquela famosa introdução chamada de tópico frasal, de frase nominal seguida de explicação. Vamos entender. Uma vergonha, ponto. É isso que se pode chamar o problema da devastação da Amazônia no Brasil. Ponto continuativo. No entanto, as autoridades têm exercido seu papel com responsabilidade no âmbito da proteção à floresta da Amazônia. Vírgula, mesmo que haja desmatamento, queimadas e espécies ameaçadas de extinção. Eu não quis me colocar contra as autoridades, não. Nesse caso, não. Eu não optei por isso. Mas eu poderia criticar as autoridades, eu poderia dizer que a Amazônia ela corre um risco muito grande com esse abandono, etc, etc, etc. Você pode ficar à vontade. Eu só quero mostrar o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O que eu fiz ali? Eu trabalhei 3 ideias, porque na verdade nós temos uma introdução que ele tem 2 tópicos frasais. É uma introdução mista. Tanto tem a frase nominal seguida de explicação, como também tem a divisão. E na divisão dividi em 3 partes. Quais são essas partes? A primeira eu falei sobre desmatamento. Depois eu falo sobre as queimadas e, por fim, as espécies que são ameaçadas de extinção. E aí eu finalizei com a conclusão, porque eu vou trabalhar em todos esses parágrafos, parágrafos padrões. O que é o parágrafo padrão? O parágrafo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão é aquele parágrafo fechadinho, direitinho, tá? Sem nenhum problema. Então, vamos entender. Quando eu seleciono uma ideia numa introdução, eu preciso pensar rapidamente. Eu leio ou não leio o texto motivador ou o texto que acompanha a redação. Se você já tem lá a proposta, beleza, mas às vezes você já tem um tema. Nós temos o tema. Você pode ler também o texto que acompanha esse tema, sem nenhum problema. Mas você também pode escrever diretamente. Sabe por quê? Olha só, você lê para você ter aquela influência, para você buscar meios mais objetivos, técnicas mais precisas para você desenvolver o seu texto. Sendo que não necessariamente esse texto vai ajudá-lo, porque você não pode copiar nada dele. O texto que motiva ou o texto que acompanha a proposta, né, que está junto com a proposta, ele precisa ser muito bem estudado. Tem concursos, há concursos que não vão pedir a leitura, não vai ser preciso você ler. No Enem, você precisa ler. FUVEST também precisa, o UERJ também precisa, CESP, SEBRASP, nem se fala. Existem outros que você já tem lá o tema, a proposta. O tema como uma proposta, né? Esse tema ele já fica ali destacado, geralmente está em negrito. E aí a partir dele você escreve. E quando você lê, você já tem toda a ideia, todo o campo semântico necessário, ou seja, todo esse campo significativo. Tudo gira em torno desse campo. Eu não posso exagerar, não é isso? Eu não posso escrever além dele.
Eu preciso controlar as palavras. Olha a tempestade de ideias que o Otton Garcia fala. Nós devemos evitar a tempestade de ideias. E como que eu evito? Estudando, assistindo os meus vídeos, conhecendo o texto, sabendo que o texto ele tem um padrão, ele tem uma estrutura. Vamos entender como é que funcionou aí nesse texto essas técnicas. Vamos entender o que é um desenvolvimento. Agora eu falei da introdução, agora o desenvolvimento. Ademais, esse ademais é continuativo, os mecanismos coercitivos que estão na lei, sumariamente, prescreve que deve haver um exercício por parte do governo federal para amparar o desequilíbrio ambiental provocado pelo desmatamento da floresta brasileira mais famosa do mundo. Então, nesse sentido, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver a partir do desmatamento. Eu vou falar aí sobre desmatamento. Então, nós precisamos entender que esse amparo não é você pedir para ter mais desmatamentos. Não, é para você justamente levar uma certa resolução para a questão. É você tentar resolver. Você pode usar as palavras que você quiser ou puder usar. Não tem nenhum problema. Vamos lá. Entretanto, o governo é sempre responsável pela fiscalização da floresta, que necessita ser vigiada pelas Forças Armadas, já que a floresta faz fronteira com outros países. Então, eu estipulei esse tipo de raciocínio em volta da Amazônia. Tá? Não quero dizer que os países em volta da Amazônia são países inimigos. Não são. As suas políticas são prejudiciais. Cada país tem a sua política. E o país ele precisa governar e precisa defender o que é dele e o que faz parte do país. Tá? O que está da fronteira para dentro é país, é a nossa nação, é o Brasil. É isso que eu quis dizer. Então, as Forças Armadas elas tomam conta das fronteiras. É isso que eu quis falar. Então, agora a conclusão. Então, a legislação brasileira é muito clara quando visa punir os agressores dessa famosa floresta. Tá? Então, a partir disso, nesse meu modelo de redação pronta, eu fiz a conclusão do segundo parágrafo. Agora vamos ver o terceiro parágrafo, né, que é a minha segunda ideia que está lá na minha divisão, nesse meu tópico frasal de divisão, que são as queimadas. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Entretanto, o problema do desequilíbrio ecológico causado pela derrubada irregular de árvores na floresta e as queimadas são consideradas práticas criminosas. Tá? Então, eu preparo o meu leitor. Eu não quis diretamente falar de queimadas. Eu poderia, sem nenhum problema. Tá? É claro que eu poderia também citar. Eu cito depois. Agora, nesse próximo segmento, eu vou fazer uma espécie de uma citação indireta. Mas é sempre importante nós citarmos. Eu quis fazer nesse modelo, nesse vídeo, um texto bem objetivo e bem básico. Tá? São ideias basilares. Essas ideias é o que vão movimentar o meu estudo, vai tornar o meu estudo melhor. Eu não posso aqui chegar e colocar autores citados ou obras citadas. Nos próximos vídeos eu assim farei. No primeiro não citei também tanto não, mas nos próximos eu prometo fazer citações de obras específicas, de filmes. A alusão a filmes é muito interessante quando você assistiu o filme. A obra, quando você leu a obra. Quando nós não lemos, como é que vai ficar? Então vamos continuar a leitura. Olha aí. Sabe-se que a Amazônia Azul é um serviço de proteção que tem demonstrado o quanto é possível combater a destruição da sua biodiversidade com as queimadas. Tá? Então, a Amazônia Azul ela ajuda a proteger. Tá? Ela ajuda a avisar. Olha, está tendo uma queimada ali. Não só a invasão, em tudo. Em todos os aspectos. Por isso que eu coloquei ali. Falei da Amazônia Azul, porque a Amazônia Azul é um serviço da Marinha do Brasil. Ela está junto com a Marinha do Brasil. Então, a Marinha, quando você tem um navio, o navio no mar, ele vê quando tem uma queimada, ele avisa. Eu não vou colocar isso na redação porque não dá tempo.
mas aí eu quis mostrar como que nós podemos citar. As citações são sempre óbvias, são sempre objetivas. Nós não podemos citar qualquer coisa no texto. Eu não posso sair voando no texto, não. Eu preciso sempre ter um controle. Continuando, porém, a criação ilegal de reservas ambientais que não podem ser exploradas são também práticas consideradas escusas, tá? Então, essa palavra escusa significa irregular, significa que não é interessante, que não é oficial, que não é aceito, tá? Então, tudo aquilo que não é aceito, agora eu estou falando. Então, quando eu falo de uma reserva ambiental irregular ou ilegal, eu estou mostrando no meu texto que isso é proibido, são práticas absurdas. Agora vem a conclusão. Logo, conclusão, conectivo para concluir, assim como eu fiz nos outros, eu coloquei conectivos para concluir. As extrações indiscriminadas e as queimadas predatórias demonstram que a execução das leis como forma de preservação é uma importante amenização da subversão ecológica da Amazônia. Então, eu concluí falando sobre esses problemas que nós temos em relação à Amazônia. Eu não só quis falar de queimada, porque como que eu vou falar de queimada? Eu poderia só falar de queimada, já que aí seria, né, essa parte. Eu poderia falar do que a queimada causa, tanto nas árvores quanto nas biodiversidades. Tá? Então, esses são os meus mecanismos, os instrumentos indispensáveis quando se trata de desenvolver uma ideia. Agora é o meu quarto parágrafo, que nós veremos agora, espécies ameaçadas de extinção. Então, nesse parágrafo, eu vou falar sobre isso. Vamos ver. Por outro lado, a Amazônia, chamada por ambientalistas de o pulmão do mundo, produz oxigênio cujos rios que estão unidos à floresta continuem filtrando o ar de importante qualidade para os seres vivos, e principalmente ao ser humano. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a falar sobre aquilo que eu falo, né? A citação. Você tem que citar, tem que falar de alguém que falou isso, e mostrar que você sabe. Quando você cita, você demonstra que você sabe. Continuando, ponto. Toda essa floresta é rica em fauna e flora. Ponto continuativo. Muitas árvores são ricas na produção do látex cedido pela seringueira. Ponto. Também muitos animais que habitam a floresta, como a ararajuba e o caiarara, que são consideradas espécies que podem desaparecer se não forem protegidas. Então, esses animais são animais que estão sofrendo com toda a violência, toda a destruição da floresta. E esses animais eles vão desaparecer, vão ser extintos. Então eu resolvi falar sobre essa ameaça de extinção desses dois animais aí. Então é muito importante nós nos organizarmos, tá? O texto ele precisa ter sempre uma conexão com a introdução. Eu não posso simplesmente fugir disso. Não tem como numa redação para concurso. Poderia se fosse um romance. Se eu estou escrevendo um romance, você tem imaginação para isso. Principalmente se for de caráter surrealista, que não tem nada a ver com redação, que é um texto dissertativo argumentativo. Então aí eu fichei lá, deste modo, a Amazônia necessita recompor o seu equilíbrio natural para que continue a ser rica e exuberante. Aí eu fecho e encerro esse parágrafo. Continuando agora é o texto que eu vou encerrar. E aí, cumprindo a quinta competência do Enem, eu falo exatamente sobre essa ideia de competência de intervenção, que é a solução. Vamos ver. Em síntese, olha aí, a locução para a conclusão que eu utilizei aí. A desastrosa situação em que vive a floresta amazônica evidencia a realização de uma intervenção federal caso
o Estado perca o atual controle da floresta, ao se agravar ainda mais o problema ecológico surgido em decorrência da sua devastação. Então, eu resolvi agora fazer essa intervenção, né, porque isso é conclusão. Porque conclusão é o quê? É síntese, ou seja, você resume a introdução e aí você consegue ir bem. Quando você só precisa resumir a introdução, você não tem muito problema, né? Acho que você não precisa resumir o texto todo, pegar de cada parágrafo uma ideia para resumir. Não, você não precisa fazer isso, basta você resumir a introdução. Se você segue tudo que eu falei, se você fez a introdução e vai seguindo, é claro que a introdução contém todas as informações indispensáveis, e você resumindo a introdução, você começa a sintetizar a sua conclusão geral. A sua formulação da sua introdução é a formulação de caráter geral que está na sua conclusão ali resumida, e agora sim você consegue fazer a conclusão num contexto geral. Olha, e sendo assim, o vergonhoso cenário de abandono da floresta amazônica precisa ser corrigido para que o Brasil continue a zelar pela maior floresta tropical do mundo, que é assim que ela é conhecida. Para quem gostou do meu vídeo, inscreva-se, deixe o seu like para dar uma forcinha para o meu canal. E esse é o trabalho que eu faço, esses desafios, temas de redação. Nós estamos agora no segundo vídeo e eu vou continuar a produzir vídeos com este conteúdo. Tudo bem? Até o próximo vídeo.